E aí, nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 tipos de conteúdo que você, expert, pode usar para escalar os seus resultados e que só você tem. Todo mundo, na minha visão, quer vender mais quando se trata de vendas na internet. E quanto mais eu faço os meus clientes venderem aqui na agência, eu percebo que a venda é um sinônimo de confiança, de empatia. E qual que é a minha forma hoje de gerar essa confiança em meio a um mundo de conteúdos idênticos que a galera fica replicando o tempo inteiro, criando com o IA à torta e à direito? Na minha visão, eu preciso de 2 elementos: autenticidade e conexão. E como é que eu faço para não ter que depender da minha criatividade ou precisar recorrer a tópicos comuns, a estrutura ABC de Google, que podem ser facilmente encontrados na rede de pesquisa, em qualquer blog ou em qualquer prompt de IA? Como o nosso querido Gary Vee fala, o segredo está na documentação. E documentação de quê, Vini? O que eu utilizo hoje? Primeiro, depoimento de alunos. Eu sei que a autoafirmação é uma merda. Se eu chegasse aqui e falasse pra você: nossa, minha agência é a melhor agência de gestão de tráfego do Brasil e que a gente faz lançamentos muito incríveis e que nossos clientes estão super satisfeitos. Cara, qualquer pessoa pode falar isso, qualquer pessoa pode produzir isso. E você vai me achar um completo idiota se eu ficar me vangloriando dessa forma. Mas, quando outra pessoa fala, quando um cliente meu fala que isso acontece, quando eles me endossam diretamente, aí sim a gente tem aquela chamada genuína prova social. Então, quando o elogio vem de fora pelo seu bom trabalho, aí realmente você tem essa percepção pelas pessoas que procuram o teu trabalho, o teu produto, o seu serviço. Como esse depoimento aqui do Antônio, que a gente fez um infoproduto perpétuo junto e que essa aqui foi a experiência que ele teve com a minha agência no decorrer da nossa parceria. Bom, o que eu poderia falar do Vini? Eu podia passar horas aqui falando do conhecimento que ele tem na área de tráfego, o trabalho que ele desenvolve, o processo metodológico todo, que é sensacional, mas eu acho que o principal ponto do Vini é a parceria que ele tem. Quanto ele compra o teu negócio, quanto ele se mostra uma pessoa capaz de pensar em diferentes frentes, mesmo que não seja o escopo dele. Então isso agregou demais no trabalho que ele desenvolveu com o pessoal aqui dentro da empresa, e eu acho que só tenho a agradecer mesmo pelo companheirismo e parceria que esse cara faz com os clientes, desenvolve junto com os clientes dele. Valeu, Vini, obrigado aí por todo o apoio. Se você tem hoje alunos ou clientes que conseguem te dar um endosso, uma prova de que seu produto é bom, utilize na sua distribuição de conteúdo, utilize na sua promoção de vendas. O que os seus clientes falam sobre o seu serviço é o melhor marketing que existe, na minha visão. E essa estratégia acontece em todo tipo de ação que eu desempenho, seja uma aula que eu dou, seja uma palestra. Eu sempre tento extrair depoimentos das pessoas para realmente ver se o que eu transmiti gerou algum tipo de valor. E pegar esses depoimentos e colocar nas minhas redes sociais, colocar nas minhas distribuições de conteúdo, porque eu faço isso de forma intencional. Eu sei o valor que isso tem para quem olha o meu trabalho, para quem me enxerga como uma potencial empresa para ser contratada para fazer um lançamento, para tocar um infoproduto perpétuo, enfim. Eu tenho isso muito nítido e eu coloco um esforço intencional para coletar esses depoimentos. Então, eu dei algumas aulas aqui no Estratégia, onde eu sou consultor, e de fato, eu coloquei aqui 4 perguntas para minha audiência, para as pessoas que viram, assistiram as aulas e qual foi o impacto dessa aula no conhecimento que eles tiveram. Então, eu lancei essa pergunta e eu coletei vários depoimentos. Consegui gerar uma transformação muito clara, consegui ver que a didática estava alinhada, que as pessoas tiveram uma transformação com o conteúdo passado. E isso, se eu for promover uma aula, uma consultoria, as pessoas já estão endossando essa minha iniciativa. Não sou eu que estou falando que a aula é boa. Não sou eu que estou falando que eu gerei uma transformação. Elas mesmas, através da absorção do conteúdo, da didática, de estarem ali presentes, relataram o que elas tiveram de benefício com o que foi passado. Então, isso é muito importante. Principalmente se você tiver um produto muito bom. E que deveria ser o mínimo, né? Mas faça isso e faça um esforço descomunal para pegar depoimentos das pessoas que usufruem dos seus infoprodutos, dos seus serviços, dos seus produtos, beleza? Em segundo lugar, tem os estudos de caso, que eu sou muito fã de fazer. Eu tenho diversos no meu Instagram, tenho alguns no YouTube que comecei a dar um pouco mais de foco para entrar com mais detalhes na minha operação, da forma como eu penso, de como que eu gero resultado para os meus clientes. Esse tipo de conteúdo não é achado no Google, só você tem, porque ele revela a sua maneira de fazer as coisas. Ele traduz
traduz a sua personalidade. Como que você coloca a sua visão de mundo no serviço que você entrega, no infoproduto que você cria. Então, você consegue passar pela lógica detalhada do plano que fez com que o seu cliente partisse de um ponto A, onde ele tinha uma dor e ele tinha uma necessidade específica, e ele chegasse no ponto B, que era onde ele de fato gostaria de estar, com aquela dor sanada, com aquela necessidade atendida. Então, eu consigo fazer isso muito bem entrando a fundo nesses estudos de caso, porque eu mostro individualização, eu mostro personalização para cada cliente que chega aqui com determinado tipo de problema. Isso é muito interessante porque toda essa documentação também eu consigo comprovar com muita clareza que as minhas ações geram resultados, que eu tenho boas ideias, que eu tenho ideias que não funcionam e que eu aprendo com elas, que eu sou persistente, que a minha empresa trabalha com processos e tem organização suficiente para trazer segurança para os meus clientes, que eu compro o barulho do cliente. Eu consigo pensar em diferentes ângulos do negócio, saindo completamente da caixinha do gestor de tráfego ali, apertador de botões, que fica apenas no gerenciador. E eu consigo pensar como empresário, como dono do negócio, como um parceiro de fato. Aqui eu volto a dizer, não tem como as pessoas copiarem um estudo de caso, porque o cliente é seu, a metodologia é sua, a forma que você faz as coisas e que você pensa é exclusivamente sua. Por isso que eu uso e abuso dos estudos de caso. Sem contar também que quanto mais específico ele é, você consegue atrair pessoas que tiveram o mesmo problema de uma mesma especificidade. Então, por exemplo, eu tenho um estudo de caso em que eu fiz um lançamento pago que rendeu mais de 220 mil reais, sendo os primeiros 100 mil no primeiro dia de abertura de carrinho. Poxa, um expert que tá pensando em fazer um lançamento pago, que nunca fez e não sabe qual que é a estrutura de um lançamento pago, ele pode assistir esse estudo de caso e falar, putz, é interessante, vou testar e vou contratar a agência do Vini para fazer esse lançamento, porque ele já teve um estudo de caso antes, ele sabe como funciona. Isso daqui é muito poderoso. Entenda que você pode detalhar o que você faz para o seu aluno chegar do ponto A até o ponto B da sua maneira. Outra coisa que eu gosto de abordar bastante é a história, que gera muita conexão. Nem sempre eu tenho que falar aqui o tempo todo da parte técnica, da parte operacional, da parte de negócios. Eu gosto também de falar um pouquinho da minha história, das dificuldades que eu passei até chegar aqui, porque a minha vida ela não foi um morango na Nutella. E todo mundo tem as suas dificuldades, as pedras no caminho, no meio do percurso. Você mostrar isso, mostrar a sua superação. Aqui no meu caso, quando eu abandonei a engenharia civil e fui morar em Uberlândia, dividindo a mesma cama de casal com meu irmão, que era essa daqui nesse caso, em que meu jantar que eu fazia era na mesma mesa do meu escritório, porque a gente não tinha uma mesa, era tudo muito compacto, era tudo muito restrito ali pra gente. Cara, foi uma fase de superação onde eu tive que correr 300 vezes mais do que todo mundo ao meu redor ali no início da minha carreira pra vingar, pra pelo menos pagar o meu supermercado, porque era a única coisa que eu conseguia arcar na época. Então, essa história pra depois chegar no meu setup dos sonhos e tá morando no meu apartamento sozinho e de fato tendo um pouco mais de conforto, até chegar nesse nível, foram decisões e foram posicionamentos que eu tomei a partir de muito trabalho, de muita experiência, que fizeram a minha vida mudar. Então, as pessoas se conectam com isso, elas se conectam com a sua trajetória. E se você contar a sua história de superação, com certeza você vai gerar empatia, você vai gerar mais conexão e mais proximidade com seus clientes, com seus futuros alunos. Depois, tem o seu método próprio. Você sabe a maneira que você faz as coisas. E só você tem o seu método, porque o teu método, a tua metodologia, ela é uma tradução da sua personalidade. Cada um tem uma forma de fazer as coisas. E essa personalidade, ela se materializa nos seus entregáveis. Então, se você criar um método próprio, com certeza, as chances de você ser visto como uma autoridade no que você fala, aumenta. Porque você, novamente, traduz só o que você tem de único dentro de você, que é a sua personalidade. Nesse método é onde, hoje, eu tenho a capacidade de mostrar a minha maneira de entregar o meu serviço. Eu, por exemplo, sou metódico, gosto de organização, gosto de ter uma rotina, sou muito fã de disciplina, eu aprendo com passo a passo, eu preciso disso para performar bem. E aí a minha entrega reflete e o meu serviço reflete exatamente esses traços de personalidade. Mostra os meus processos, a minha organização, as solicitações que eu faço para os meus clientes, os relatórios que eu monto, as análises que eu faço, tentar pensar fora da caixinha, saindo ali sempre do meu escopo que eu sou pago, nas atas de reunião que eu elaboro sempre depois de todas as reuniões, como eu organizo a minha empresa, como que eu delego as tarefas pro meu time. Então a gente consegue enxergar aqui padrões de personalidade mesmo. Se você mostra isso pro mundo, realmente você tá se destoando, se diferenciando do conteúdo convencional que tá aí na internet. E o último e não menos importante, suas crenças e visão de mundo. Isso daqui eu acredito muito que te conecta com o teu público, te aproxima, te faz descer ali pra esfera de ser humano, sabe? Além
daquela questão da história também. Eu acredito muito que as pessoas, elas são atraídas por pensarem de forma semelhante e todo mundo quer se sentir parte de algo, de ter uma tribo, de ter algo que ela possa se conectar, ter aquela comunidade, né, do movimento específico. E aí, para criar esse pertencimento, eu gosto de expor as minhas crenças, as minhas visões de mundo, os meus valores, os meus princípios. E aí é aquela, né? Quem gostar fica, quem não gostar sai ou fica criticando. Então, por exemplo, eu gosto muito de organizar minha rotina, eu gosto de treinar, eu gosto de jogar meu frescobol. Então, assim, são coisas da minha personalidade, de tomar conta da minha saúde, de tomar conta do meu intelecto, de sempre procurar aprender alguma coisa diferente, que tá dentro da minha personalidade e eu passo isso. Eu quero atrair pessoas que pensam de forma semelhante a essa visão. Quanto mais eu atraio pessoas semelhantes, mais esse movimento vai sendo criado. E se você parar pra analisar, tudo isso daqui nada eu criei, nada foi do além. Eu não precisei perguntar pro Google algum tipo de conteúdo específico pra eu retratar. É simplesmente um ato de documentação. É só você analisar a sua rotina, sua entrega, o seu trabalho, tudo o que você faz diariamente e extrair um conteúdo a partir do que já existe. Sobre quem você é, como você vive, no que você acredita, qual a forma que você entrega seus serviços, seus produtos e o que falam de você. E é aqui que eu acredito que são esses tipos de conteúdo que, se você fizer, nenhuma inteligência artificial vai te substituir e que você com certeza vai conseguir escalar muito mais os seus resultados vendendo pela internet. Você se torna, de fato, incopiável. E isso é poderoso demais para deixar de lado se você quiser escalar os resultados do seu negócio. Então, se você chegou até essa parte do vídeo e quiser escalar seus resultados em lançamentos ou infoprodutos perpétuos, preencha aqui o formulário que está na descrição do vídeo ou me manda um direct na DM do Instagram. Até a próxima.